voltando o quinto ano, vamos mais para uma aula o quê? De língua portuguesa, tá? Lembrando vocês que vocês precisam fazer a leitura diária, certo? Antes da gente começar a nossa aula no nosso livro, vocês vão tirar o caderno de português de vocês, vão colocar o nome da escola, vão colocar Natal, vocês vão colocar produção textual. Vocês vão criar um texto, certo? Do jeito que vocês quiserem, com figuras, sem figuras, certo? Importante que seja um texto coerente, né? Com início, meio e fim, com abrindo parágrafo, usando letra maiúscula, certo? E no mínimo de 20 a 25 linhas. Faça o registro dessa produção textual, tá? Faça um tema que bote a mente para pensar e aí vocês abordar, né? Fazer uma boa interpretação para quem for ler, certo? Depois vocês vão fechar o caderno de vocês. Depois que vocês desenvolver o texto, vocês vão fechar o caderno e vocês vão tirar o livro de vocês. No livro a gente vai para a página 234 e aí vamos fazer revisão de conteúdos já trabalhados, certo? Na página 234 tem uma unidade 16 e aí tem um texto, né? Que vem falando: o ICMBio inaugura trilha para portadores de deficiência. Aí tem um Portal Brasil, publicado em 21 de 2 de 2016, e aí vocês vão ler o texto na página 234 e na página 235, certo? Posso fazer a leitura textual individual e fazer uma boa interpretação? Vocês vão fazer brincando com o texto. E aí no número 1 diz: relacione corretamente as palavras ao sentido deles no texto. Biodiversidade, deficiência sensorial, inversível, intervenção, inerte, reuso e invalidado. Ao lado vai ter sem atividade ou movimento imóvel, reutilização, ato ou efeito de usar novamente, conjunto das espécies de seres vivos existentes em determinada região, que não serve, não tem utilidade, não funcionamento total ou parcial de algum dos 5 sentidos, tornar sem efeito, fazer perder a validade e mudança, alteração. Vocês vão colocar quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, lá nos quadradinhos, certo? Depois a gente vai para a página 236, que o 2 diz assim: sobre o que trata o texto. 3. Qual é a relação entre o texto e a fotografia que o acompanha? 4. Escreva o que se pede. Data da publicação da notícia, data da inauguração da trilha. O texto, portanto, trata de uma notícia. O que aconteceria no futuro? O que aconteceu no passado? O 6. Qual é o significado da sigla ICMBio e RPPN? O 7. Vocês liguem os materiais à parte em que foram usados: blocos de concreto e madeira plástica, área interna do bosque e área externa da trilha. Aí a 8 era para conversar com o professor sobre a importância desse tipo de ação para com as pessoas com deficiência. A gente sabe que o primeiro passo a se tratar com pessoas deficientes é o quê? O respeito, né? A gente precisa respeitar as pessoas do jeito que elas são. Na página 237 tem outra atividade: e troque os termos destacados pelo pronome oblíquo corretamente. Vamos levar as bolsas. Jair comprou o bilhete. Sônia escreveu a irmã. E aí vocês iam colocar o pronome, né? Oblíquo aí corretamente. O 2. Transforme o verbo em destaque na frase de acordo com o que se pede. Com os rostos protegidos, buscavam-se acomodar. Aí, presente do indicativo, futuro do presente e primeira pessoa do plural no pretérito imperfeito. E aí vocês iam dizer, né, nessa frase, quem é o presente do indicativo, quem é o futuro do presente e a primeira pessoa
do plural no pretérito imperfeito. No 3, vocês iam usar o ou a para indicar o gênero dos substantivos. Aí tem borracha, placa, comércio, sapato, canção, agenda, televisão, partida, computador, barco, hospital e cinema. E aí vocês vão completar com o ou a, certo? Para dar o gênero desses substantivos. Na página 234 vai ter uma parte de gramática e o verbo na segunda conjugação. Leia as frases. Papai comeu o bolo. Ana escolheu o gibi. Daniel escreverá a carta. Comer, escolher e escrever são verbos da segunda conjugação, porque o infinitivo termina em que? É. Aí embaixo vai ter algumas conjugações do verbo vender, no indicativo. No presente, eu vendo, tu vendes, ele e ela vendem. Nós vendemos, vós vendeis, eles e elas vendem. No pretérito imperfeito, eu vendia, tu vendias, ele e ela vendia. Nós vendíamos, vós vendeis, eles e elas vendiam. No pretérito perfeito, eu vendi, tu vendeste, ele e ela vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles e elas venderam. Depois vamos para o pretérito mais que perfeito. Eu venderá, tu venderás, ele e ela venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles e elas venderão. No futuro do presente, eu venderei, tu venderás, ele e ela venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles e elas venderão. No futuro do presente, do pretérito, eu venderia, tu venderias, ele e ela venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles e elas venderiam. Na página 239 continua a conjugação no imperativo. No afirmativo, vende tu, venda você, vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. No negativo, não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. No subjuntivo, no presente, que eu venda, que tu vendas, que ele e ela venda, que nós vendais, que vós vendais, que nós vendamos, que eles e elas vendam. No pretérito imperfeito, se eu vendesse, se tu vendesses, se ele e ela vendesse, se nós vendéssemos, se vós vendesses, se eles e elas vendessem. Lá no futuro, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele e ela vender, quando nós vendemos, quando vós vendestes, quando eles e elas venderem. Agora a gente também vê nas formas nominais, infinitivo impessoal, vender. No gerúndio, vendendo. Infinitivo pessoal, vende eu, venderes tu, vende ele e ela, vendemos nós, vendestes vós, venderam eles e elas. No particípio, vendido. Então aí é o verbo na segunda conjugação, vender. Na página 240 vai ter uma atividade. Complete as frases com os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro do pretérito, dando sentido a elas. Aí tem o exemplo. Se eu comparecesse à festa, eu ficaria alegre. Na vai ter, se nós, a festa, nós alegres.
Se tu a festa, tu alegres. Se vós a festa, vós alegres. Se ele a festa, ele alegre. E assim, tinha mais embaixo outras atividades para vocês realizarem, que eu acredito que vocês fizeram.